Pelo amor ou pela dor, de Rodinei Carlos de Moura, parte 2, capítulo 5. Fora da caridade não há salvação. Marcela passava em frente ao centro espírita quando resolveu parar. Ficou olhando, queria mesmo entrar, mas sua mãe sempre lhe dissera que espiritismo era coisa do demônio. No entanto, até mesmo sua mãe havia lhe virado as costas. Sentia-se sozinha, sem o auxílio da família encarnada, longe daqueles que julgava seus amigos. Sentia-se muito só, e suas verdades caíram por terra. Não sabia mais no que acreditar, e a esta altura da vida, achava que não poderia ser tão ruim assim, entrar num lugar como aquele que lhe parecia tão simples, tão inofensivo, olhando dali de fora. Marcela era uma moça alta, morena, olhos verdes, era bonita, jovem e infeliz. Tinha uns 25 anos e não tinha ainda se encontrado. Encostou o carro, desceu. O portão estava aberto. Havia algumas pessoas dentro do centro, pois era a hora do atendimento fraterno. Alguns trabalhadores voluntários aplicavam passes magnéticos, outros distribuíam alimentos. Definitivamente, o lugar não parecia nada perigoso. Marcela entrou e viu um cartaz com os seguintes dizeres: fora da caridade não há salvação. Achou interessante. Sentou-se no banco de cimento, ficou olhando, mãos na cabeça. Não sabia direito o que estava fazendo ali, mas sentia-se bem. Sentiu uma calma, uma tranquilidade que há muito não sentia. Até que um trabalhador da casa, o amigo Geraldo, aproximou-se e puxou conversa com Marcela. Olá, seja bem-vinda, minha amiga. Ele era uma pessoa muito simpática. Isso estava estampado no seu olhar, que tinha um brilho que só os olhos de uma pessoa serena têm. É a primeira vez que entra no centro espírita? Perguntou o rapaz. Sim, respondeu Marcela, ainda meio perdida. Pois então fique à vontade. Temos aqui muitas atividades, mas parece que agora você está meio cansada para falarmos disso. Se quiser, podemos tomar um suco e jogar um pouco de conversa fora. Marcela estava meio espantada. Na verdade, esperava ser abordada de outra forma. Esperava que o rapaz tentasse convencê-la de que aquele lugar seria sua salvação. Mas parece que ele queria mesmo apenas conversar, deixar Marcela à vontade. De fato, era esta a intenção de Geraldo. Ele sabia que não é intenção do espiritismo convencer ninguém de nada. O próprio Kardec nos diz no livro O que é o Espiritismo que não é intenção desta doutrina fazer prosélitos. Não seria mesmo possível fazer isso, pelo simples fato de que cada pessoa está num grau evolutivo próprio, e como a evolução não dá saltos, devemos respeitar o momento de cada um. Além do que, todos nós temos o livre-arbítrio que nos é concedido pelo Criador e que deve ser respeitado. Esta atitude gerou certa simpatia de Marcela por Geraldo. Ela aceitou então tomar o suco e começou a conversar com o rapaz, falando sobre o cartaz que viu ali no centro. Achei muito interessante este cartaz. Já frequentei muito a Igreja Católica e lá tinha um parecido. Fora da igreja não há salvação. Pois é, disse Geraldo. Fora da caridade não há salvação. É uma máxima do Espiritismo que nos diz que muito mais importante do que títulos é o amor, pois a caridade é o amor em ação. Mas você não acha que o mundo anda precisando muito mais do que esmolas, que geralmente são migalhas que caem da mesa dos ricos? Geraldo ouve com atenção, notando nas palavras de Marcelo um tom de desespero e até um pouco de revolta. Depois de um gole de suco, responde serenamente, sem querer impor sua verdade à moça. Você tem razão quando diz que o mundo precisa de muito mais que esmolas. O mundo anda carente de muitas coisas, mas principalmente de amor. E foi o amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo que o Cristo afirmou serem os principais mandamentos, por resumirem todos os demais. No entanto, precisamos considerar que as migalhas têm também seu valor, embora não resolvam por completo o problema da miséria no mundo.
Eu me lembro ainda das muitas vezes que precisei pedir um pedaço de pão quando criança. E ainda hoje oro por essas pessoas que me deram de comer, porque foi também graças a isso que não recorri ao roubo, que não enveredei por caminhos menos nobres da vida. A moça ouvia com muita atenção. Suas palavras tinham bastante magnetismo. Depois de uma breve pausa, ele continuou. Mas o Espiritismo nos ensina que a caridade é muito mais que doar um pedaço de pão. Muito maior que isso é dar seu tempo de seu amor. Dar atenção a uma pessoa necessitada, ser indulgente, gentil, carinhoso. Tudo isso é também caridade. Caridade moral. É a maior das caridades. É com certeza nos tolerarmos uns aos outros. Marcela parecia absorver todas aquelas palavras, refletia sobre elas. Acho que vocês têm razão. Sempre fui à igreja e nunca fui salva. Pelo menos não me sinto salva de nada, muito pelo contrário. Minha vida anda muito complicada. Mas não vamos falar de mim. Fora da igreja não há salvação, é meio arrogante, não acha? Vamos dizer, Marcela, que é excludente, pois o fora da caridade não há salvação nos diz que todo aquele que praticar a caridade, independente de religião, está no caminho certo. Enquanto que fora da igreja diz que só aqueles que são fiéis à igreja serão salvos. Marcela balança a cabeça como quem concorda e diz que gostaria de saber um pouco mais sobre o Espiritismo. Minha mãe sempre me disse que o Espiritismo era coisa do diabo. E só entrei aqui hoje porque minha vida anda muito complicada. E até mesmo minha mãe não tem me compreendido. Acho que entrei aqui também para contrariá-la, de certo modo. Geraldo sorriu e disse: temos aqui às quartas-feiras um estudo de O Livro dos Espíritos. É um estudo para iniciantes. Você será bem-vinda. Tentamos relacionar nossos estudos de forma dinâmica com os problemas que mais afligem a humanidade na atualidade. Desta forma fica mais interessante, menos maçante, e assim as pessoas acabam entendendo melhor a mensagem. Parece interessante. Vou aparecer na quarta-feira, sim, Geraldo. Gostei muito de conversar com você. Despediram-se e Marcela foi para casa mais aliviada. Ela morava sozinha, tinha acabado de separar-se de seu marido. Isto era o que mais incomodava sua mãe, que era conservadora. Ela não via, mas foi inspirada a ir ao centro espírita por seus mentores espirituais, seus espíritos simpáticos, que perceberam que ela estava à beira de uma depressão. Chegando à sua casa, colocou uma música serena, também por inspiração destes espíritos, e foi tomar um banho. Depois se deitou no sofá e começou a meditar sobre tudo o que conversou com Geraldo. Parecia descobrir um mundo novo, um mundo com o qual pressentia que a identificasse. Logo dormiu. Saindo do corpo físico, podia ver os seus amigos espirituais que nunca abandonaram, mas o desânimo, a revolta e alguns hábitos, como ingerir bebida alcoólica, a fizeram vibrar por um longo tempo em faixas menos felizes, não percebendo desta forma a presença desses irmãos. Por um período relativamente longo, tornara-se presa de espíritos infelizes e foi por eles obsidiada. Mas a ida ao centro espírita havia lhe trazido novo ânimo. Voltou então a vibrar positivamente. Recebera também um passe dos amigos espirituais enquanto conversava com Geraldo, porque naquele momento, através da conversa, tornara-se receptiva, o que contribuíra muito para sua melhora. No entanto, não compreendia bem o que estava acontecendo. Sua mente estava confusa, cansada. Seus amigos espirituais a envolveram-no então numa vibração muito positiva, permitindo que descansasse e acordasse bem disposta. E na quarta-feira lá estava Marcela, como combinado no centro espírita. Chegou com bastante vontade de perguntar. Na verdade, quando viu Geraldo, foi ao seu encontro. Cumprimentou e começou a falar que tinha se sentido melhor depois daquela conversa que tiveram. Ela agora tinha sede de aprender sobre essa doutrina. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o fora da caridade não há salvação, Geraldo. Se tiver um tempinho, claro. Parece que temos um tempinho sim, Marcela, antes que comece o estudo de hoje. Bem, o que quer saber especificamente? Se eu puder, responderei. Caso não,
Nós estudaremos juntos as obras de Kardec, mais especificamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre este tema. É que gostaria que você falasse um pouco sobre o conceito espírita de salvação, do que vamos ser salvos se praticarmos a caridade. Vamos lá então, Marcela. O Espiritismo nos ensina que somos espíritos imortais e por esta razão não acreditamos numa salvação no sentido de não irmos para o inferno. Acreditamos que estamos sempre evoluindo, aprendendo e resgatando alguns débitos que contraímos em vidas passadas, pois o Deus de infinita bondade não nos condena eternamente por nada. Mas se somos livres para plantar, temos invariavelmente de colher os frutos de nosso plantio, sejam eles felizes ou infelizes, segundo tenhamos semeado o bem ou o mal. Mas uma boa acepção da palavra salvação está no mal que a prática da caridade nos impede de fazer, dos caminhos dolorosos e menos nobres que deixamos de trilhar por estarmos neste seguro caminho da luz. Já advertiu o Mestre Jesus que não podemos servir a dois senhores, e quando a luz chega, as trevas se desfazem. Indubitavelmente, fora da caridade não há salvação, e pode ter a certeza de que não praticamos a caridade por sermos bons, já que quando chamado de bom, o Cristo disse que bom só o Pai o é. Nós somos, na verdade, os primeiros beneficiados por esta prática, seja pela companhia espiritual que atraímos para nós, seja porque desta forma não temos tempos para ficar dando muito valor às nossas dificuldades, ao nosso sofrimento. Marcela refletia sobre o assunto quando Geralda convidou a entrar. O estudo ia começar. A moça parecia muito empolgada, perguntou bastante, esclareceu muitas dúvidas, parecia muito à vontade. Fim do estudo, despediu-se e foi para casa. Lá chegando, havia alguns amigos esperando por ela. Eles a esperavam justamente para irem a uma lanchonete. Saíam bastante, principalmente depois que ela se separou do marido. Na verdade, isso era uma válvula de escape para Marcela, que não tinha o apoio de sua mãe. Ela sofreu bastante com o ex-marido, até o ponto em que não aguentou mais. Ele estava se tornando violento, tinha um amor doentio por ela, e ela, por sua vez, não tinha muita vontade de viver. Achava a vida sem sentido. Felizmente ainda não tinham filhos. Chegando à lanchonete, Marcela começou a pensar em tudo isso. Começou a fazer uma retrospectiva da sua vida e percebeu que nunca tinha tido um ideal. Seus amigos bebiam, fumavam, conversavam sobre coisas bobas, falavam muitos palavrões. Marcela agora percebia que aquele ali não era o mundo que poderia lhe trazer felicidade. Percebia que nunca se identificara com a questão religiosa, exatamente porque não encontrara ainda um sentido novo para a sua vida. Começou a se lembrar do fora da caridade não há salvação. Era daquela vida sem sentido que ela queria ser salva. Era jovem, poderia recomeçar, assim como o sol que brilha novamente todos os dias. Marcela não podia ver neste momento, mas muitas entidades desencarnadas a rodeavam, tentando fazer com que a jovem continuasse sem ânimo, sem vontade de viver, até que desencarnasse precocemente. Queriam vê-la no mundo dos vícios, das drogas, da sexualidade irresponsável, se possível. No entanto, não eram os únicos a rodearem Marcela. Os espíritos simpáticos, familiares e protetores também ali estavam, tentando influenciá-la para que aceitasse o convite de renovação que o Espiritismo lhe fazia. Eles reequilibravam a balança das influências negativas para que a escolha do caminho a seguir ficasse com a própria Marcela. Neste instante, começou a pensar em seu sofrimento por um outro prisma. Tinha sofrido sim, mas muitas pessoas sofriam mais do que ela. Estava aprendendo agora que toda prova que passamos tem um fim útil, de aprendizado, e que esta prova poderia ser também uma expiação de um passado de equívocos. Acima de tudo, estava aprendendo com o Espiritismo que Deus é justo, apesar de todas as injustiças dos homens. Queria mesmo mudar. Sentia agora um chamado. Sentia que poderia parar de sentir pena de si mesma. Tinha também algo a ofertar. Fora da caridade não há salvação. Estas palavras não saíam da sua mente.
Levantou-se repentinamente da cadeira, causando certo espanto aos seus companheiros. Sem dizer nada, mas com o intuito de deixar tudo aquilo para trás e começar uma vida nova, entrou no seu carro quieta, pensando numa maneira de ser útil ao semelhante. Seus amigos não entenderam aquela sua atitude. Todo mundo pode ser útil, ela pensava. Todo mundo tem algo a doar, só temos o que doamos. Suas ideias se misturavam com as ideias dos espíritos amigos. Eles estavam felizes por perceberem que ela queria seguir o caminho mais ensolarado da vida. Marcela se via mentalmente trabalhando e se sentia muito bem assim. Sua vida tinha sido vazia até então. Era isto que lhe faltava, ela pensava. Fora da caridade não há salvação, continuava pensando enquanto dirigia. Iria com a bênção de Deus e a prática da caridade, salvar ou tornar útil a oportunidade valiosa da sua encarnação. E tudo partiu de uma única decisão, a decisão de mudar. Capítulo 6. O homem que queria ser alguém. Luiz Fernando era garoto inteligente, que desde cedo teve preocupações diferentes dos seus amigos. Ótimo aluno, mas de família pobre, sem uma estrutura religiosa, sempre sonhou em ser alguém na vida. Ainda na quinta série, sua professora de história disse à classe que eles deveriam buscar fazer um curso técnico, já que provavelmente não conseguiriam fazer uma faculdade, que deveriam buscar ser alguém. Aquelas palavras ficariam para sempre guardadas na sua memória, seja pelo tom de pouca fé que a professora mostrava ter por seus alunos, seja porque ele realmente sempre pensou que queria ser alguém. A respeito das palavras da professora, aproveitamos para ressaltar a importância do educador na vida de uma pessoa, a importância das palavras, que invariavelmente carregam fluidos positivos ou negativos. Palavras que podem ser de incentivo ou desânimo, de carinho ou desprezo. Palavras que, neste caso, eram carregadas de preconceito, pelo fato dos alunos estudarem numa escola pública, por pertencerem a uma classe social menos favorecida. Já disse um sábio que nunca se deve dizer a uma criança que seus sonhos são impossíveis. Poucas coisas são tão humilhantes, e seria uma tragédia para a humanidade se elas acreditassem nisso. Luiz Fernando não deu crédito à jovem docente. Sempre buscou estudar muito para chegar aonde queria. Aquelas palavras serviram mesmo de incentivo ao garoto, que, ferido em seu orgulho, pareceu adquirir mais força. Aos 17 anos, conheceu a doutrina espírita através dos livros que de pronto despertaram certo interesse no rapaz. Chegou às suas mãos o exemplar do livro Nosso Lar, do autor espiritual André Luiz, psicografado pelo maior médium de todos os tempos, Francisco Cândido Xavier. E como sabemos que nada é por acaso, devemos considerar o aviso que tal livro poderia dar ao nosso amigo, ansioso por ser alguém, o que numa sociedade materialista significa ter títulos, ter uma boa situação financeira, influentes relações sociais. Mas levando em consideração que o Evangelho de Jesus é a essência do Espiritismo, não poderemos falar desta doutrina sem nos lembrarmos do Cristo, exemplo de humildade e abnegação, espírito de Escol, que não vacilou em descer da altura de sua grandeza espiritual para nos deixar seu manual do bem viver, nosso sublime legado, mostrando que muitas vezes na Terra as posições sociais estão na ordem inversa das qualidades morais, não condenando de forma alguma o estudo tão necessário ao engrandecimento da alma, fez-nos entanto lembrar que todos nós somos seres muito especiais pela origem e destinação, como filhos de Deus. Na verdade, espíritos imortais, que tudo podemos conquistar segundo suas palavras. Aos 20 anos, depois de 3 tentativas e 2 anos de cursinho gratuito, oferecido por uma universidade pública às pessoas carentes, Luiz Fernando conseguiu ingressar numa faculdade pública, no curso de Administração de Empresas. Feliz da vida, o rapaz não abandonou o estudo da doutrina, pelo contrário, aprofundou-se no seu estudo.
seguindo o conselho do mestre Lyon, que fez do instruí-vos o segundo mandamento para os adeptos do Espiritismo. Na universidade, era o melhor aluno do seu curso, ganhando desta forma a simpatia de seus professores. Ganhou bolsas e sua vida profissional estava começando cedo a ser encaminhada. Iniciou o namoro com uma garota igualmente esforçada que fazia letras. Joana era o seu nome. Morena, alta, muito inteligente. Era alegre e forte, parecia ter muita fé na vida. Tudo corria aparentemente bem. Os dois se formaram, arrumaram bons empregos e resolveram então se casar. E o fizeram. Seus pais sentiam prazer nesta união. Não demorou muito para que o primeiro fruto viesse. Joana esperava um filho de Luiz Fernando, que ficou muito contente com a notícia. Ele acompanhou carinhosamente todo o pré-natal. Viu com sua esposa a primeira ultrassonografia. Puderam ver juntos que Joana daria à luz um menino. Em 9 meses se passaram, quando algo muito triste aconteceu. O menino de fato chegou a este plano, mas para isso sua mãe teve que dar sua vida. Não foi possível, segundo o médico, salvar os dois. Joana teve uma hemorragia, o que não foi possível conter, e deixou seu marido totalmente desesperado. Agora sozinho, sem ânimo, com um filho para criar, parecia mesmo uma bela peça do destino. Não fossem os pequenos ensinamentos que já extraíra da doutrina dos espíritos, não conseguiria mesmo continuar. Era uma alma extremamente sensível. Não obstante, havia o pequenino que precisava de seus cuidados. Já tinha aprendido que quando reencarnamos, nossos mentores espirituais traçam para nós, muitas vezes com a nossa participação, um projeto que devemos cumprir para que possamos transpor alguns degraus de nossa evolução. Um projeto que inclui muitos reveses, que são aprendizados, provas ou expiações, que devemos suportar com resignação, cientes da justiça de Deus, que dá sempre o melhor para cada um de nós. Pensou que provavelmente a partida de sua esposa para o plano espiritual, de maneira tão inesperada, estivesse incluída neste projeto. Isso o confortava, mas não lhe tirava de todo a dor da separação da alma que ele tanto amava. Pensou que devia dedicar-se ainda mais à profissão para poder pensar menos nesta dolorosa prova. E assim fazendo, foi ganhando cada vez mais a simpatia do seu chefe. Muito em breve foi promovido, tornando-se uma pessoa com muito sucesso profissional, tal como tanto almejara. Luiz Fernando foi, no entanto, se afastando da família. Era uma pessoa muito requisitada nos grandes círculos sociais e quase não tinha tempo para si mesmo. Seu filho estava aos cuidados de uma babá muito competente, que logo se apegou à criança. O rapaz sempre considerou sua família problemática, seu pai com pouca ambição, pouca força de vontade. Achava que a companhia deles era enfadonha. Sua mãe vivia reclamando da saúde, mesmo que nunca se conseguisse detectar doença alguma. Sua irmã tinha se casado e em pouco tempo separou-se do marido violento. Aquilo causava certa indignação a Luiz Fernando, que sempre achou que o casamento deveria ser para sempre. Ele se achava um estranho no ninho, incompreendido e sem conseguir compreender a maneira de ser de sua família. Achava que o melhor era mesmo se afastar. Apesar de sua maneira, que aos seus olhos era mais correta, o jovem administrador não possuía felicidade. Lembrava-se do ensino que nos alertava que a felicidade não é deste mundo, mas ainda assim considerava seu fardo pesado demais. Não conseguia entender por que sofria tanto, por que tinha tanta vontade de desistir. Achava muitas vezes que a sua vida era mais difícil entre todas que podia apreciar. Talvez se lembrasse de suas existências anteriores, compreenderia melhor por que tanto sofrimento. O que teria feito para merecer tamanha provação? Levou então suas indagações a um dirigente da casa espírita que frequentava, Otávio, um homem maduro com seus 50 e tantos anos, calmo, sereno, de fala macia. Ouvia Luiz Fernando atentamente, esperando o momento certo para orientá-lo. Pedia intimamente a Deus que pudesse ser um bom instrumento, que pudesse ser útil ao rapaz, e colocando-se humildemente como instrumento,
foi inspirado por seu mentor espiritual e começou a falar da seguinte maneira: que Deus abençoe sua vontade na busca do entendimento para se melhorar. Podemos, no entanto, começar a conversa esclarecendo que o esquecimento do passado tem também a sua razão justa. É, na verdade, concedido por misericórdia do Criador para aqueles espíritos que, como nós, ainda não têm condições de lidar de maneira sadia com o passado. Para entendermos melhor as coisas, é preciso, antes de tudo, nos conscientizarmos. A doutrina espírita se assenta na crença em Deus e na sua justiça. Como esclarece Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo, esta é a pedra angular da doutrina, já que todo o resto é consequência disso. Temos que entender ainda que Deus é bondade, fez suas leis justas e irrevogáveis, embora em nossa pequenez espiritual fique muito difícil conceber isso. E tudo o que temos é conquistado através do próprio esforço. Não seria diferente no caso da lembrança do passado. Hoje a maioria de nós não tem condições de suportar esta lembrança, até porque o próprio termo evolução significa que erramos demais no passado. Evolução significa melhora, desenvolvimento. Ora, é uma expressão redundante, mas por uma questão didática vale a pena citá-la. Se hoje estamos mais evoluídos, melhores que ontem, ou pelo menos buscando sê-lo, é porque, obviamente, ontem estávamos em condições piores do que hoje. E se não suportamos os problemas de agora, como saberíamos lidar com as experiências do passado? Otávio deu uma pequena pausa, como dando tempo para Luís absorver os ensinamentos e prosseguiu. Então, é bem verdade que muitos irmãos buscam a terapia de regressão na pretensão de obterem revelações que satisfaçam seu ego. Imaginem-se superiores ao resto da humanidade e acreditam que foram personalidades importantes do passado, segundo a acepção que o mundo deu a esta palavra. Urge lembrar que o mestre escolheu um lugar demasiado simples para chegar ao planeta, uma manjedoura. Os títulos por si só não nos fazem merecedores da felicidade eterna. Mesmo na Terra, sofrem os pobres e os ricos, embora de maneira diferente. Em todos os casos, a busca pela terapia de regressão seria algo danoso. Pagaríamos uma terapia para lembrar e ficaríamos a tal ponto perturbados que procuraríamos outra terapia para esquecer. Luiz Fernando parecia aceitar tais argumentos, mas pedia mais esclarecimentos a respeito de como lidar com a dor. Ele sempre procurou fazer tudo certo, estudar, trabalhar, dar de tudo ao seu filho. Não entendia por que sentia tanta amargura, mesmo estando profissionalmente realizado, lhe faltava algo. Reconheceu o valor dos ensinamentos espíritas, mas por que tanta dor? Não poderia Deus fazer as coisas serem mais fáceis? Otávio sorriu. Então, como a esclarecer, segundo seus conhecimentos e a inspiração de seu mentor? O objetivo de estarmos reencarnados é exatamente o de ganhar experiência, o que pressupõe conhecer no verdadeiro sentido da palavra. Disse um sábio que é preciso conhecer o mal para fazer o bem. Se escolhemos o caminho do bem, mais rápida é a nossa jornada nos mundos inferiores, menor nosso sofrimento. Na verdade, o sofrimento deriva da maneira de se enxergar a vida. Se nós olharmos para a frente, pouco valor daremos ao sofrimento que vamos enfrentando nos exercícios de aprendizado da vida. Muitos de nossos sofrimentos somos nós mesmos que criamos nesta existência atual. Embora você acredite que sempre fez o melhor, talvez esteja na hora de refletir que este melhor não está sendo suficiente e que depende de você mudar as coisas. Quando admitimos que Deus é justo e achamos que estamos fazendo tudo certo, mas nada está dando certo em nossa vida, é porque de fato não estamos fazendo tudo tão certo como imaginamos. É hora de parar e refletir, porque segundo a lei de ação e reação, colhemos o que plantamos. Mas como a verdade tem de vir aos poucos, por hora aconselho você a procurar um serviço voluntário, a fim de sair do seu mundinho. Todos nós achamos sempre que a nossa dor é a maior do mundo, até porque vivemos apenas a nossa vida. Precisamos também vivenciar as dores de nossos irmãos.
Apesar de todos os compromissos que sua profissão lhe impunha, Luiz Fernando resolveu trabalhar na casa espírita. Já que estava realmente amargurado, não seria tão custoso tentar. Sentiu o peito opresso. Não seria mais possível viver daquela forma. Começou então a participar de um trabalho no centro espírita, no qual Otávio era dirigente. Sempre ia às palestras, mas nunca tomava passes. Foi orientado a estudar a temática em livros que lhe foram indicados. Aceitou com prazer, já que adorava estudar. Otávio se propôs a estudar com ele, tirar suas dúvidas na medida do possível. E muito em breve Luiz estava transmitindo passes naquele centro. Percebeu em pouco tempo que teria de mudar alguns hábitos, como, por exemplo, o fato de tomar bebidas alcoólicas todos os dias. Lembrou-se que André Luiz, como ele mesmo narrou na obra Nosso Lar, também tinha o hábito de ingerir álcool regularmente, o que lhe fora prejudicial, embora tivesse ciência disso só depois de desencarnado. Agora sabia também que o uso constante do álcool o colocava em contato com espíritos desencarnados, que se comprazem com os eflúvios emanados por estas substâncias. Entendia que, no caso, facilitaria enormemente a obsessão. E o tempo foi passando. A cada dia se sentia melhor. A sua companhia espiritual era outra, já que abandonou os barzinhos que frequentava, dedicando-se cada vez mais seriamente aos trabalhos da casa. Sentia agora vontade de conhecer outras atividades. Resolveu participar de um trabalho que distribui alimentos para pessoas carentes. Na verdade, antes nunca havia concordado com isso. Agora tinha grande curiosidade. Achava que este tipo de trabalho incentivava a mendicância. No entanto, sentia-se atraído por ele. Queria conhecê-lo. Começou a participar de uma atividade dessas que a casa realizava aos sábados à tarde. As mulheres preparavam uma sopa que era distribuída pelos bairros pobres da cidade. No primeiro dia, foi com pessoas que já tinham experiência como é natural. Um senhor e uma senhora, amigos da casa espírita, o acolheram muito bem. Depois de colocarem as panelas de sopa nos carros, saíram em direção ao primeiro bairro. Quando chegaram ao primeiro ponto, a senhora começou a distribuir a sopa, enquanto Luiz Fernando entregava os pães. Havia neste dia algumas roupas para serem também distribuídas. Mariazinha, depois de encher a vasilha que uma menina lhe trouxera, foi buscar algumas roupas que pudessem lhe servir. Nisso, aconteceu algo que chamou muita atenção do rapaz. Outra pessoa havia chegado para receber a sopa, e um senhor distinto chamou Maria, mas no momento ela estava ocupada. Parecia que aquele senhor não estava disposto a entregar a sopa, pois pela sua atitude, aquele devia ser o trabalho de mulher. Fernando achou curioso. Não esperava uma atitude dessas, em sua opinião machista, vindo de um companheiro espírita. Esquecia-se ele de que antes de ser espírita, o homem também era um ser humano. Ser espírita não significa ser perfeito, mas alguém luta para conseguir melhorar-se. Em outra parada veio um garotinho muito pequeno, franzino, buscar sopa com uma panela que era grande em relação ao seu tamanho. Luiz Fernando resolveu então ajudá-lo. Foi levar a panela de sopa até a casa paupérrima do menino. Lá chegando, avistou o pai do garoto que consertava o encanamento. Este lhe pediu sorrindo que levasse a panela até a cozinha. O rapaz entrou e viu que a casa não tinha piso, nem mesmo concreto. Era terra vermelha. A cozinha tinha uma geladeira velha, uma pia onde debaixo se guardava mantimentos, uma pequena mesa. Era realmente de dar pena. Luiz olhou para o garoto e lembrou-se de que ele tinha tudo, materialmente falando. Entretanto, eram eles igualmente filhos de um mesmo Deus. Seus corpos tinham a mesma constituição. Foi saindo cabeça baixa quando o pai e o filho agradeceram. Deus lhe pague, moço. Sentiu-se muito bem, por não lhe terem agradecido, mas por saber que realmente estavam precisando daquela ajuda. Se Luiz pudesse ver os fluidos maravilhosos que saíam da boca daquelas criaturas quando elas lhe agradeciam, entenderia a grandeza de um gesto que a ele em princípio parecera tão pequeno. E passaram por muitos outros pontos, onde o rapaz foi entendendo que o trabalho que faziam era ainda insuficiente,
diante da necessidade de tantos irmãos. Preciso seria fazer mais, haviam tantos famintos, que muitas vezes a sopa que levavam nem dava para suprir a carência de todos. Era realmente um sentimento de impotência, e lhe vinha na mente a conhecida história que um dia ele também ouvira. Um rapaz estava na praia, depois que a maré baixara, coletando as estrelas do mar, que tinham sido deixadas na areia pelas ondas, jogando-as de volta ao oceano. O escritor o viu e achou um absurdo. Eram muitas estrelas do mar, inúmeras. Jamais ele conseguiria jogar todas elas de volta ao mar. Assim pensando, dirigiu-se ao moço dizendo assim: Meu amigo, você está perdendo o seu tempo. Nunca conseguirá devolver todas as estrelas ao mar. O rapaz, com seu jeito sereno, respondeu: Você tem razão, mas para aquelas que eu consegui, já fará a diferença. E Luiz entendeu que assim também ocorre naquele tipo de trabalho. Não vai ser possível atender a todos, são tantos, mas não se deve parar por esse motivo. É muito bom ver a alegria nos olhos daqueles que conseguem o atendimento e o recebem com tanta gratidão. Depois de passarem por todos os pontos de entrega, voltaram ao centro espírita, lavaram as panelas e regressaram às suas respectivas casas. Para Luiz Fernando, agora era hora de refletir, digerir o aprendizado. Depois de tomar um banho relaxante, sentou-se no sofá com o pequeno filho ao lado, deitado num carrinho confortável. Começou a pensar que, segundo o Espiritismo, muitos daqueles necessitados estavam ali para aprendizados ou provas duríssimas. Muitos espiavam o passado por talvez não terem valorizado o que detinham. Com toda certeza, não lhe seria lícito reclamar da vida, sentir-se o coitadinho do universo, quando tantos outros irmãos passavam por privações que só agora ele conhecia, por um ângulo privilegiado, diga-se de passagem. Luiz concluiu que estava tendo a graça de compreender de uma maneira suave aquilo que muitos espíritos precisam sentir na pele, de forma dolorosa para conseguirem entender. Compreendia também o significado daquela máxima do Espiritismo que diz: fora da caridade não há salvação. Entendi ainda o porquê de Otávio recomendar-lhe o trabalho voluntário. Ele estivera achando sua vida muito sofrida, pelo simples fato de se isolar no seu mundinho de maneira egoísta. Era preciso mesmo se colocar no lugar do próximo, para entender que sempre buscou ser alguém, sem nunca saber qual o significado de ser alguém, adotando apenas a acepção que o mundo dera a esta palavra. Agora, porém, entendia que para os cristãos esta palavra tinha outro significado. Para conseguir ser alguém especial, precisava, antes de tudo, derramar alegria por onde passasse. Mais do que ter um grande sonho, indispensável era ajudar os semelhantes a realizarem os seus. Lembrou-se de que alguém lhe dissera que o homem era do tamanho do seu sonho, mas diante dos ensinamentos espíritas, seria mais correto concluir que o homem é do tamanho da sua capacidade de amar, do tamanho do bem que realiza, e para tanto, para poder amar, é preciso entender que diante da órbita do amor divino, somos todos iguais, ricos e pobres, doutores ou operários. Desta forma, fazer o bem não é sinal de sermos bons, porque bom só o Pai o é, segundo os ensinamentos do Cristo. Mas é um sinal de que já entendemos outros ensinamentos do Mestre, que diz para fazermos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem. Lições tão simples tinham mudado profundamente a maneira de Luiz ver a vida. Ele agora se sentia animado, queria fazer mais e sabia que seria possível. Pensou em sua esposa, o quanto ela ficaria feliz com a sua iniciativa. Pensou que a amava de verdade. Não pensava em casar-se novamente e sabia que iria encontrá-la em breve, depois de cumprir aquilo que viera fazer nesta existência. Este pensamento o animava. Enquanto esperasse pelo grande encontro, se dedicaria aos irmãos que hoje precisam dele, pois que sabia, amanhã as posições poderiam estar invertidas. Pensava agora trabalhar menos, não buscar tanto sucesso profissional para ter a felicidade que o dinheiro não lhe pôde dar. Veio à sua mente a ideia de um projeto em que pudesse dar curso técnico de administração para as crianças carentes.
Não seria difícil, com o apoio do centro espírita, faria o que fosse preciso com calma. E o tempo passou. Tudo saiu melhor do que o esperado. Depois de 15 anos, Luiz Fernando sentia-se muito feliz, em paz. Ele tinha conquistado a admiração de muitos amigos encarnados e também desencarnados. Já podia ver os frutos de sua resignação. Muitos jovens que talvez não tivessem um futuro digno, jovens como seu filho querido. O projeto funcionava todo sábado e sempre começavam lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. No dia especial, Luiz Fernando trouxe algumas camisetas com o nome do projeto, na região do peito, sendo que atrás colocou uma pergunta de O Livro dos Espíritos, com a respectiva resposta. Era, na verdade, a pergunta que Luiz Fernando mais gostava e que o guiara pelo resto de sua existência. Para agradar a Deus e assegurar uma boa posição futura, bastará não fazer o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem na medida de suas forças, porque lhe será pedido contas de todo o mal que resultar do bem que não houver feito. Capítulo 7. Preciosa lição. José Luiz conheceu o Espiritismo aos 12 anos. Começou a frequentar a pré-mocidade e não mais parou de ir ao centro espírita. A família fazia a reunião do Evangelho no lar regularmente. Sua mãe buscou ajuda numa casa espírita pelo fato do marido beber muito. Foi esclarecida e seguindo as orientações da espiritualidade maior, com muitos esforços, conseguiu alcançar a paz para o seu lar. O marido não mais bebia. Seu filho era educado, polido, gostava de estudar. José Luiz tinha muito orgulho de sua mãe. Ele a tinha como modelo e sabia que o fato dela ter buscado esta doutrina os tinha ajudado muito. Aos 18 anos, José estava formado, técnico em química, e foi convidado a trabalhar numa cidadezinha a 500 quilômetros da sua, numa fábrica de sucos. Teria um salário razoável e chances de crescer profissionalmente. Não teve dúvidas, aceitou a proposta. Alugou uma casa pequena, mas muito aconchegante, que ficava num bairro tranquilo e distante do centro. Um bairro tão afastado que ainda possuía muitos terrenos para lotear. Logo José Luiz foi conhecendo seus vizinhos e ficou mais à vontade no bairro. Ele gostava de sentar-se na calçada de sua casa, numa cadeira de cordas, tendo um bom livro e ouvindo uma boa música. E uma boa música para ele era MPB ou música clássica. Certa vez perguntou ao seu vizinho se ele não conhecia alguém que fosse pedreiro, para fazer um concerto no banheiro. Seu vizinho indicou Josélio, um rapaz muito jovem que morava nas redondezas. Ele fez o serviço para José, que só então se lembrou que aquele rapaz passava sempre por ali. Quase todo dia, por volta das 18 horas, ele passava perto da casa de José Luiz e caminhava em direção a um bar. Ali bebia por umas 3 ou 4 horas e só depois ia para casa. Ele não tinha pai, somente mãe, que tentava de todas as maneiras persuadi-lo a parar de beber. José começou a prestar mais atenção em Josélio, lembrando-se da história de seu próprio pai. Muitas vezes, com pena, foi ajudar o embriagado a chegar até sua casa. Começou então a pensar numa maneira de ajudá-lo. Sentia muita pena, pois era um jovem que podia ter uma vida digna com a profissão que exercia. Era, na verdade, muito trabalhador, nunca perdia dia de serviço, mas José sabia que isso iria mudar se ele não largasse logo aquele vício. Pensou levá-lo ao centro espírita, já que esta doutrina tinha ajudado tanto sua família numa situação parecida, mas houve rejeição desta ideia por parte do Josélio. José Luiz pensou então que deveria começar devagar, levando a doutrina a ele através dos livros. Entregou-lhes alguns contos que na verdade nunca foram lidos, apesar de Josélio aceitar simplesmente para não desagradar a pessoa tão generosa. José Luiz continuava sentando-se na calçada lendo seus livros, escutando suas músicas e acompanhando a contínua embriaguez de todo final de tarde. Ouviu também o barulho de uma igreja que o desagradava muito. Era o som dos hinos evangélicos e também o som do discurso dos pastores. José não se conformava nem com a bebedeira do rapaz, nem com o barulho da igreja. E já que não poderia fazer nada em relação aos barulhos evangélicos, faria com relação ao rapaz.
Procurou sua mãe e combinaram internar o jovem numa clínica. Conseguiram, mas logo ele fugiu e em breve tempo estava bebendo novamente todos os dias. José lhe arrumou uma namorada bem mais velha que ele, com uma filha de 10 anos, para a alegria dos fofoqueiros que não perdoavam um bêbado e uma mãe solteira juntos. Não podia dar em coisa boa, segundo o povo. José não sabia mais o que fazer para ajudar o pobre rapaz. Resolveu entregar a Deus e não poderia estar em melhores mãos. De repente, Josélio sumiu. José não viu mais bêbado pelas ruas. Na verdade, não viu mais de jeito nenhum. Preocupado, resolveu ir até a casa do jovem. Chegando lá, teve uma grande surpresa. A mãe de Josélio disse-lhe que o filho tinha conhecido uma moça que o levou para uma igreja evangélica. E desde então, o rapaz não bebeu mais. Estava mais animado, falando em casamento. Era na realidade a tal igreja, cujo barulho perturbava José, e por esta razão ele foi embora meio desconcertado. Mas numa bela tarde, depois do trabalho, sentou-se como de costume na calçada e ficou lendo um livro, ouvindo concertos para piano de Chopin, até que foi interrompido pelo som da tal igreja. Só que desta vez não sentiu raiva, não ficou perturbado. Apenas se lembrou de Josélio e sentiu muita paz. Entendeu que não cai uma folha de árvore sem que Deus o saiba, e que tudo o que Deus permite que aconteça tem um fim útil. Entendeu que o Espiritismo vem nos ensinando sempre, que cada ser está num grau de evolução e precisamos respeitar isso. A partir desse dia, sempre que José ouvia aquele barulho vindo da igreja evangélica, silenciava e agradecia a Deus respeitosamente por estas instituições existirem e serem gotas de bálsamo nas feridas de nossos irmãos. Capítulo 8. Os Salvadores de Alma. Maria Rita era uma garota quieta, observadora. Tinha os cabelos longos, negros, assim como seus olhos que pareciam duas jabuticabas. Sua pele era clara, macia e bem cuidada. Chamava mesmo a atenção pela sua aparência, mas acima de tudo pela sua personalidade. Uma pessoa segura, serena. Aos 14 anos levou um duro golpe. Sua mãe desencarnou, deixando aos cuidados do pai, que trabalhava bastante para prover as necessidades materiais de sua filha. Desde cedo percebeu que tinha algo diferente. Via um mundo à parte que não era possível ser visto pelas pessoas comuns, o que a fez procurar a doutrina dos espíritos. Aos 16 anos, começou a assistir a palestras e frequentar também um grupo de estudos sobre as obras básicas de Kardec. Começou a estudar o livro dos médios e a frequentar reuniões mediúnicas a partir dos 18 anos, e via sempre muitas pessoas procurarem a doutrina no intuito de obterem milagres que dispensassem seus esforços próprios. Outras que tentavam achar nos ensinamentos do Cristo subterfúgios para uma conduta nada cristã. Outros ainda buscavam um Deus que se submetesse aos caprichos de cada um, e não sendo isto possível, evadiam-se da casa espírita. Perdiam mesmo a fé, e segundo a lei de ação e reação, seu sofrimento aumentava, caindo muitas vezes em depressão, chegando alguns à loucura. Mas Rita era diferente. Era perseverante, estudiosa, calma. Aquele amor pela doutrina não parecia apenas desabrochar nela. Parecia que Maria Rita tinha encontrado um mundo ao qual já pertencia. E desta forma, ia se dedicando cada vez mais à causa espírita, que acima de tudo a causa do amor, da caridade. Dedicava-se também aos estudos, mas igualmente sentindo atração pela parte da doutrina que cuidava dos mais carentes, dos materialmente necessitados. Fazia questão de participar das campanhas do agasalho, de campanhas que visavam adquirir alimentos. Fazia igualmente questão de ajudar a distribuir os agasalhos e os mantimentos. Sentia que a dor daqueles irmãos que hoje passavam pela prova da pobreza era igualmente sua dor. Sentia que só poderia amar vivendo um pouco o mundo de cada criatura que estava ao seu lado. E foi além para a surpresa de muitos. Com a ajuda necessária de alguns policiais, fazia uma visita semanal na cadeia pública, sem nunca dizer que era espírita. Levava roupas, comida e se propunha a levar recados ou procurar parentes distantes dos presos. Sempre trajando roupas simples, apenas se identificava como uma professora de ciências sociais, na busca de estudar para poder contribuir na formação de uma sociedade melhor.
Alguns presos faziam gracejos, mas não iam além, inibidos pela presença dos policiais. A maioria ficava entre o espanto e a admiração. Não se poderia negar o valor daquela jovem, que, sem querer converter ninguém, sem dar lições de moral, estava ali no ato de humildade, dando com certeza uma grande lição de amor, plantando sementes através do seu exemplo. Logo ganhou a simpatia e a confiança de muitos. Fora deste projeto pessoal, Maria Rita ainda tinha inúmeras outras atividades que iam se multiplicando com o tempo. Escrevia para jornais espíritas e não espíritas, sempre mandando mensagens positivas, sempre tentando esclarecer diante daquilo que já conseguia entender da vida e da morte, sempre tentando mostrar que a sociedade é um grande jogo de engrenagens, que não pode prescindir de nenhuma de suas peças para que o funcionamento seja correto. E diante de sua generosidade, era sempre procurada por vizinhos e amigos dos vizinhos que percebiam que ali teriam guarida. Era procurada durante o dia e durante a noite, muitas vezes no meio de recepções que fazia para amigos e parentes, sem jamais deixar de dar ao menos atenção, quando não era possível mais que isso, sempre educada de modos polidos. Era mesmo difícil manter algum relacionamento amoroso, já que a maior parte dos rapazes de sua época não compartilhava de seus ideais, mas não era possível para ela diminuir o ritmo diante de tanto a fazer, porque jamais poderia ser feliz desta forma. Aos 23 anos, escreveu um livro que tinha como tema a educação espiritual. Ela própria tinha um projeto na casa espírita, em que participava, cujo objetivo era o de inserir a mocidade nos trabalhos sociais. Eles faziam grupos de estudos com temas atuais, dando aos participantes a oportunidade de desenvolver outros estudos, tendo como base as obras de Kardec. Esses jovens eram naturalmente auxiliados por colaboradores mais experientes e tinham a oportunidade também de conhecer asilos, hospitais, creches e orfanatos, para que pudessem sair um pouco de suas vidas e não se sentissem nem os melhores nem os piores. Todo este trabalho era gratificante, mas ao mesmo tempo muito cansativo. Recebia muitos elogios, mas também muitas críticas. Muita gente a queria fora dos trabalhos, pois sua força de vontade começava a incomodar. E o tempo foi passando. Maria Rita estava agora com seus 38 anos, já tinha escrito muitos outros livros, sempre enfocando a educação, no sentido de orientar para que se buscasse o caminho mais ensolarado da vida. Muitos deles não eram espíritas, eram escritos na linguagem universal, com o conhecimento espírita embutido. O que importava para ela era ser útil, transmitir um conhecimento que libertasse, sem a preocupação de reconhecimento. Era agora responsável pelo centro espírita que acolheu tempos atrás, viajava muito, palestrando sobre temas atuais sob a ótica espírita. Toda a renda que conseguia com a publicação do seu livro era injetada em projetos sociais, assim como ajudar na manutenção do centro espírita. Isso lhe dava uma paz de espírito muito grande, mas muitas vezes sentia uma solidão de grandes proporções também. Seus amigos de outrora não compartilhavam de seu entusiasmo, quase nunca tinha tempo para lazer e sentia às vezes certa tristeza por não ter tido filhos. Sentada num parque, pensava nisso, olhando as crianças a brincar, as mães paparicando seus filhotes. Era de fato uma sensação que não pôde conhecer. Será que era hora de parar? Será que valia mesmo a pena? Não raras vezes era chamada de fanática dentro do seu próprio círculo de relação pessoal. Em outras, era ameaçada por criminosos que sentiam seus interesses ameaçados pelo trabalho que realizava. Sentia-se desanimada. Resolveu tomar um café numa padaria. Entrou, sentou e fez o pedido. Numa mesa ao lado, havia alguns jovens numa palestra interessante, que Maria Rita não pôde deixar de ouvir. Eles eram alunos do 3º ano e estavam discutindo o trabalho que o professor de filosofia lhes havia passado. O professor pedira que eles refletissem sobre qual seria a profissão mais importante e por quê. Depois, que levassem o resultado para discutir na sala de aula. Um dos garotos disse que, sem dúvida alguma, a profissão mais importante era a do juiz de direito, uma profissão delicadíssima,
onde se tem que ter a maior sensibilidade para amparar nas leis. Decidir sobre até mesmo o fato de alguém passar uma vida na cadeia, tirando muitas vezes o sustento de sua família. Já outra menina com aparência de intelectual disse que a profissão mais importante era a dos físicos, de onde saíram os grandes gênios que muito contribuíram com a ciência através dos feitos tecnológicos. Nisso, um terceiro interveio, dizendo que a profissão mais importante era sem dúvida nenhuma dos médicos. Argumentou de forma brilhante, lembrando que a nobreza desta profissão já era corroborada pela dificuldade que se encontrava para entrar numa faculdade de medicina, haja vista a enorme concorrência. Depois, ainda seria preciso estudar por 6 anos, até a formatura e mais anos de especialização, e tudo isso porque esses doutores escolheram salvar vidas. Só faltava um rapaz opinar, mas ele só o fez depois de consultado. Ele era sereno, mas reflexivo, e começou a se expressar assim: tenho a convicção de que todas as profissões têm sua importância, e não saberia mesmo dizer se uma é mais importante do que a outra. No entanto, muitas profissões estão sendo valorizadas pelo status que proporcionam, enquanto que as demais, tão importantes quanto, são deixadas de lado. Fico pensando sempre que, se escolhemos uma profissão e nos formamos para contribuir com uma sociedade melhor, temos que priorizar a educação, que em nosso país é tão pouco valorizada. Temos que valorizar muito todos os educadores, no sentido real desse termo, pois que com suas palavras sinceras tentam passar mais do que uma simples matéria escolar. Tentam, acima de tudo, passar valores imprescindíveis para uma sociedade digna. Se os médicos salvam as vidas dos corpos, podemos dizer que os educadores, com seu trabalho de conscientizar pessoas, podem salvar almas de uma vida indigna, de uma vida de violência, de crimes. Aliás, eu li nestes dias algo muito interessante a respeito. A autora é uma educadora, acho que o seu nome é Maria Rita, e o livro dela dizia o seguinte: Maria Rita ouviu o rapaz colocar na conversa algumas citações de seu livro. Viu emocionada que ele nem conhecia o jardineiro, mas as sementes que ela plantou um dia tinham ali frutificado. Pensou que deveria haver outros jovens que leram e gostaram de seu livro, seus textos, que valorizavam seu trabalho, e mais que isso, consideravam importantes suas colocações. Era preciso continuar. Levantou-se com um lenço na mão, enxugando algumas lágrimas. Retirou-se, sem ser percebida pelos garotos que continuavam o trabalho de classe. Mal podia ela entender que para ali fora através da inspiração dos inúmeros amigos espirituais que cativara ao longo dos trabalhos que realizava, acima de tudo, em prol da causa humana, para receber palavras de consolo, sem precisar receber confirmação numa reunião mediúnica que talvez despertasse nela um pouco de orgulho. Não poderia imaginar a cena maravilhosa que se desenrolava ao seu redor. Os inúmeros amigos espirituais que vinham ao seu auxílio. Não podia nossa amiga imaginar que nunca estivera tão bem acompanhada, rodeada de amigos sinceros, leais, que tanta gratidão nutriam por sua pessoa.